desde logo, ou seja, a iniciativa e todos os voluntários da Química Júnior realmente já trazem um valor adicional muito grande para todos. Eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui, 36 pessoas, agradeço, não consigo listar, nomear todos, mas em nome do Vitor, do Grégoire, agradeço do seu tempo para poder, obviamente, estar dentro aqui. Então, primeiro, Grégoire, você resumiu assim, mas assim, bem em largo, obviamente, o LinkedIn é muito importante para isso. E desde já, eu já vou avançando o primeiro ponto do que eu faço, né? Transparência, tá? Transparência e disciplina no que se escreve, né? O fato de ter um LinkedIn, né, é um ponto muito importante na apresentação profissional de uma pessoa, né? Primeiro, porque permite aquele leitor ver sozinho, em silêncio, à noite, 24 horas por dia, em diversas línguas, ele pode ver quem é a pessoa, quem é que está se aproximando, né? Ou seja, um cartão de visita é um currículo, né, que é demonstrar. Então, ter um bom currículo, um bom currículo é uma nobreza, e nobrezas são valores que podem se expor, e o LinkedIn é uma ótima ferramenta para tal. Tá? Então, eu quero somente mencionar esse ponto. Então, a minha profissão, ela evoluiu com o tempo. Tá? Em 96, quando eu comecei em fusões e aquisições no Brasil, ok? O fusões e aquisições era o fato de uma empresa comprar a outra com base em valorizações, etc. Essa profissão era o primo pobre das privatizações, tá? Privatizações, para quem não conhece, não lembra, hoje a Vivo Celular era a Telesp Celular. Você tinha o telefone fixo que talvez os seus avós, os pais ainda têm, era a Telesp fixo, né? Tudo isso foi comprado pela Telefônica de Espanha, que hoje em dia virou Vivo. A Claro era chamada BCP, né? E assim por diante. Existia empresas de mineração, a Vale do Rio Doce era a empresa pública, a empresa ou seja, muitas empresas eram públicas, né? E foram se privatizando. E na privatização, você tinha corpos profissionais estrangeiros que estavam presentes, porque o Brasil não tinha experiência na parte de privatizações e de valorização de empresas. Na parte de auditoria também não existia profissionais e nem quantidade de profissionais em quantidade. Então, você tinha times que vinham de Londres, que vinham de Paris, que vinham de Nova York, principalmente essas três cidades, que onde são os grandes polos de finanças corporativas no mundo. A Alemanha, curiosamente, não é um polo de finanças corporativas, não era na época, né? E aí, quando você tinha um polo aí, de repente, você vai vender a Embratel. Pronto, Embratel. Embratel era a empresa quase dos militares, né? E agora pertence à Claro, né? A Embratel tinha instalações, talvez, 2.000 pontos de instalações. Você tinha que fazer a avaliação contábil desse equipamento. Aquela antena que está lá na fronteira da Venezuela, você tinha que ter lá um cara que vai lá, vai tirar foto e vai validar se realmente aquela antena existe, né? Para poder confirmar efetivamente o valor inteiro da empresa. Tudo isso numa Embratel, vamos falar claramente, talvez tenha 1.000 pessoas que estavam envolvidas durante 2 anos para poder avançar desde a primeira data até a data do leilão, quando se bateu o mercado, ou se bateu o martelo na Bolsa do Rio ou de São Paulo. Na época tinha uma Bolsa no Rio, né? E depois do dia seguinte, quando festejou, todo mundo festejou, bebeu, foi festejar no restaurante, a venda e tal. No dia seguinte, estavam todos desempregados, porque não tinha mais nada para fazer, né? Estavam talvez com um bom dinheiro no bolso, tal, mas não tinha desempregado. Aí muitos voltaram para suas bases, porque eles tinham digamos, um visto permanente local, mas alguma coisa ficou.
E, obviamente, muitos bancos falaram, puxa, nós também temos que estar nesse processo, né? A gente não vai fazer privatização, mas existe o primo pobre que se chama fusões e aquisições. E aí os bancos foram montando fusões e aquisições ao tempo, né? Na época das fusões e aquisições, tá? É, existia alguma coisa que talvez não se note, mas hoje, se o Brasil está de pé, quando a gente escuta os vizinhos afundarem, Argentina, Bolívia, não sei das quantas, afundarem, Peru, Venezuela, se tem uma das razões do Brasil estar de pé hoje e pé firme, é por ter uma Receita Federal extremamente estruturada. E não é só a Receita. A Receita Federal está estruturada junto com o INSS na Super Receita. E depois as receitas estaduais também se fortaleceram. As receitas municipais dos 5.500 municípios também se fortaleceram e se integraram verticalmente, ok? Fazendo com que, digamos, ou seja, os contribuintes brasileiros tivessem que pagar. Na época, você você tinha um negócio, né? E você tinha uma empresa. Você tinha um empresário que vendia, sei lá, tubo de aço, né? Eu falo porque tinha um cliente efetivamente que tinha tubo de aço, tá? E aí um dia, na segunda-feira, ele emitia nota, tal, naquele endereço, não vou falar o endereço, tá? E aí ele falava, ó, Ives, só para te comentar, a partir de segunda-feira já está, todos os clientes já sabem, né? Mas eu vou começar a faturar num outro endereço. Ah, qual o endereço? Não, eu abri um muro aqui um buraco aqui no meu muro, né? Em vez de ser o número 54, foi 54B, né? E é assim, eu vou começar agora 54B, a mesma empresa, não, uma empresa com o mesmo nome, outro CNPJ, e o que se fazia? O empresário, ele simplesmente ele migrava toda a receita para esse novo CNPJ, né, com o número 54A, e todo o passivo tributário que ele não pagava, ele deixava na empresa original. Isso era permitido pela lei. E aí você deixava explodir a empresa, o cara não recolhia impostos, FGTS, fazia nada. Mas era permitido, não tinha solidariedade entre CPF e CNPJ e não tinha solidariedade entre CNPJ, tá? Então, explodia. Isso terminou mais ou menos em 2000. Tá? E isso fez com que o Brasil se fortalecesse. Tá? Isso fez com que o Brasil passasse a ser, digamos, uma nação mais estruturada. E até hoje, realmente, a Receita Federal tem feito um trabalho fantástico para, obviamente, digamos, ter uma matriz industrial que tivesse valor e que permitisse que as operações de fusões e aquisições pudessem ir adiante. Ah, tem uma pergunta, não? Não, por enquanto tudo certo. Por favor, envie suas dúvidas. Okay. Bom, quando se visita uma empresa, né, ou quando um empresário apresenta a sua empresa, é muito difícil para ele, numa conversa de 1 hora, poder dizer, digamos, é difícil para ele poder demonstrar, numa conversa, num bate-papo, em 1 hora, todas as riquezas e a história da empresa dele. Tá? Porque, e muitos empresários, eu trabalho essencialmente para empresas familiares, né? Vocês vão trabalhar com certeza em muitas empresas familiares, porque o Brasil é constituído de 80% das empresas são familiares, né? Um dos trabalhos que tem que se fazer, e um ponto também, nós somos um país que se integra dentro da América Latina, e na América Latina se lê pouco e se escreve menos ainda, tá? Então, a informalidade, não estou dizendo informalidade fiscal, tá? A informalidade com relação ao formalismo, a informalidade dentro das empresas frequentemente é considerada um custo, né? Então, a formalidade é um custo. Então, frequentemente, as empresas não são formais, né? Então, não sendo formais,
elas podem ter um patrimônio bacana, etc., cheio de divisórias, funcionários. Quem passa lá dentro, nós fica impressionado. Mas algumas vezes não tem nenhum inscrito. Pode ter o balanço, pode ter a apresentação comercial, mas uma riqueza, ou seja, uma empresa que tem 20 anos de empresa, que tem indo bem, e bom resultado, ou seja, não se resume numa apresentação comercial, não se resume num balanço financeiro, não se resume também numa reunião de 1 hora em volta de uma mesa, né? E é muito mais. E naturalmente, para você entender a sua empresa, você vai ter que investigar, você vai ter que estudar, vai ter que auditar. Então, um dos trabalhos que eu faço, ou seja, quando você faz uma avaliação de empresa, para saber um pouco, até para os sócios, porque você faz uma avaliação de empresa, nem sempre para vender para o meu avô vendeu porque, na verdade, não tinha sucessor. Não, algumas vezes você pode ter uma empresa com 5 sócios, né? E aí um dos sócios vem a falecer, né? E, puxa vida, como é que vale, qual é o valor das ações dele? A viúva está pedindo, pô, estou precisando de dinheiro, tal, por favor. E, na verdade, nada está preparado. Tá? Então, se prepara justamente o trabalho para poder fazer essas avaliações, né? E nas avaliações tem 2 assuntos que são importantes, tá? Um assunto é a parte jurídica, outro assunto é a parte contábil. Abaixo disso, tudo desce, tá? Tudo está composto de jurídico e tudo contábil, tá? Então, por exemplo, controle de qualidade numa empresa, quer seja empresa de transformação de aço, alimento, plástico, tanto faz, né? O controle de qualidade, ele também, quando alguém assina esse documento assinado, ele se transforma num documento jurídico, porque ele é um compromisso da empresa, ou um compromisso dos sócios fundadores com vis-à-vis de todos os seus funcionários, e também a noção, obviamente, quando você tem alguma coisa, um tipo de certificado de garantia, tipo 9001, essas coisas, certificado de qualidade, digamos, um compromisso jurídico para os seus clientes e fornecedores e até governo, etc., né? Então, para você verificar se uma empresa tem valor, é preciso certificar se realmente é valor. Eu lhe explico por quê. Pelo fato que algumas vezes, e me aconteceu, né, de ser solicitado por um empresário, de falar, puxa vida, eu quero vender minha empresa. Meu filho é cosmonauta e a minha filha é astróloga, né? Eu não tenho sucessor, né? Respeito com os astrólogos e com os cosmonautas, né? Então não tenho sucessor. Aí fala, não, minha empresa é auditada, etc. Quando eu era jovem, eu falava, acreditava. O que se passa é que quando você faz a avaliação da empresa, você pega os números tal como eles estão, ok? Você dá uma chacoalhada e você chega no número que você vai fazer. Você faz a apresentação. Quando depois você encontra um comprador, o comprador fala, bacana, tal, me passa aqui, tal, tá bom. Eu, simplificando, tá? Eu falo, gostei da empresa, pelo que as informações que você falou, eu estou de acordo, nós estamos de acordo a comprar 100% das ações da empresa, é uma carta de intenções, né? E nós queremos pagar 50 milhões de reais para você, tá? Naturalmente, a empresa, a compradora coloca na sua carta de intenções, olha, nós aceitamos, mas nós vamos fazer uma auditoria que chama due diligence, né? Due diligence, mas vamos fazer uma due diligence, que na verdade é uma investigação de conformidade, né? Para verificar se tudo que você nos disse, obviamente, confere com a verdade, tá? E aí, se não conferir com a verdade, nós teremos talvez uns ajustes possíveis para baixo ou para cima, nunca é para cima, tá? É sempre para baixo, né? E também verificar as contingências, tá? Depois eu vou explicar o que é contingência. Então, as coisas avançavam, né? E o investidor, quando ele entra, o tempo dele é caríssimo. Quando ele vai contratar os auditores,
que é Pricewaterhouse, Deloitte, KPMG, essas empresas de renome, né, de qualidade, elas custam muito caro. O dia de uma equipe custa... Então, uma operação de due diligence, somente na parte de auditoria, pode custar 150 mil, 200 mil reais, na lata. 100 mil reais é básico, tá? Mas a operação pode durar, porque algumas vezes a empresa investigada, obviamente, ela não está preparada para receber tantos investigadores e os seus dados internos não estão preparados, tá? Mesmo se estivesse preparado, os dados contábeis e os dados jurídicos, porque também se contrata, o investidor, ele contrata um grande escritório de advocacia, caro, né? Caro, né? E um momento, quando terminou a auditoria, como eles são caros, esses auditores trabalham a toda velocidade, uma velocidade que a empresa que está sendo negociada não consegue acompanhar. E o consultor, né, ou seja, no caso eu ou empresas similares, né, a gente auxilia o nosso cliente para que ele possa fazer. Entendeu? Então, e aí chega no final da história, né, os auditores conseguiram fazer uma investigação da empresa muito maior do que os próprios proprietários da empresa. Tá? E aí se descobre muitas coisas que o próprio proprietário da empresa, o sócio da empresa, não sabia. Não sabia. Não sabia. Porque o fundador da empresa, frequentemente, ele tá com um olho na tesouraria e olho no cliente. Ele fica olhando esses dois, né? Mas ele não vai verificar como é que está a contabilidade, não vai verificar como é que está a parte do meio ambiente, não vai verificar como é que está a parte de saúde e segurança dos funcionários e muitas outras coisas que a sociedade moderna tem exigido nos tempos de hoje, ok? E aí começa a chegar aos 50 milhões, eles chegam com uma conta assim, olha, a gente verificamos a sua fábrica, tá? E a gente viu lá no pátio de manutenção dos caminhões uma poça de óleo aí gigantesca, gigantesca. Cara, a gente vai ter que fazer uma sondagem no terreno e para poder verificar se não existe contaminação no lenço freático aqui, ou possivelmente a operação não vai se passar porque está muito bichado, né? Mas para pelo menos a gente dá um desconto aqui no preço de 450 mil reais. Tá? Quando a gente está numa negociação, o estresse dos vendedores e de todo mundo está nas alturas, porque isso com um proprietário. Imagine se tivesse 5, né? Então o estresse está. Todas as famílias já contaram com dinheiro, tá? Já sabe o que vão fazer com o dinheiro, já sabe o que vai fazer com o dinheiro. E a operação nem se concluiu ainda. Não se sabe se vai concluir. Opa, acho que alguém levantou a mão. Não sei. Então, o ponto é que, no caso justamente da correção do solo, pelo fato de ter uma mancha de óleo, etc., que os vendedores pediram 450, o que vai fazer, os investidores vão fazer? Os investidores falaram que ia custar 450 mil reais, descontando os 50 milhões. O comprador, o vendedor, o dono, que já não aguenta mais essas auditorias, etc., fala, tá bom, vai, cai, tudo bem. Vai, em vez de 50 milhões, tem 49 milhões e meio, tá bom. Mas não é só isso. Aí vem mais um, vem mais um, vem mais um, vem mais um, vem mais um. Chega no final das contas, os 50 milhões virou 36. Tá? E uma das coisas que eu pude identificar é que se você tivesse uma preparação das empresas, se você preparasse justamente o processo de fusões e aquisições, de negociação antes, tá? O 450 mil reais que foi solicitado de desconto pelos investidores, será 40 mil reais, 45 mil reais, 10% do preço, tá? E assim por diante. Só que no calor da negociação final, o investidor, o vendedor, não aguenta mais. Não aguenta mais, sabe? Tem a família inteira, a sogra, o sogro, o cachorro, todo mundo fala, vende, vende, vende.
você já não aguenta mais aquela empresa, vende, vende, vende. Então, o comprador, ele sabe muito bem que tem essa tensão. E ele vai empurrando as contas, né? Que para ele é excelente. Ele, o investidor, quando ele comprar a empresa, aquela poça de óleo, ele vai gastar 40 mil reais. Né? Ele pediu 450 mil. Né? Você aceitou, mas ele vai gastar 40 mil e não vai te pedir nada. E você não vai ver a diferença. Então, hoje, uma das coisas que eu faço muito, e o mercado talvez faz, não sei se o mercado faz, é a preparação de uma empresa para ser vendida. Tá? Esse é um ponto importante que mudou, porque desde a Lava Jato, tá, os investidores duvidam do Brasil, não acreditam mais em nada, né? E se a empresa não tivesse feito aquela auditoria, talvez teria pago 2 vezes o valor que ela pagou. Então, hoje, um grande tempo dedicado por mim com os meus clientes, tá? É a preparação da empresa. Como é que a preparação da empresa é feita? E a preparação da empresa, o que que é? É para identificar todos os valores que a empresa, comerciais, tecnológico, propriedade intelectual que a empresa tem, né? E identificar todos os pontos negativos que são visíveis, né? Que existem, né? E que merece serem corrigidos, tratados, mas não maquiados, tá? Não maquiados, porque o investidor bom, ele vê a maquiagem de longe, tá? Então, como é que é feito assim? Ou seja, é simplesmente você faz uma varredura na empresa, conversa com todo mundo e começa a verificar o que as pessoas... E aí você tem checklist, na verdade, ou seja, na parte financeira, você vai ter um checklist de muitos documentos financeiros e fiscais trabalhistas para saber se a empresa cumpre as suas regulamentações. Na parte de saúde e segurança, meio ambiente, higiene, também tem checklist. E, frequentemente, no Brasil, você desse checklist, que tem talvez 70 perguntas, né? 70 perguntas, e o pergunta significa que tem que verificar se os dados estão aí. Dessas 70 perguntas, talvez 10, 12 são regularmente cumpridas pelas empresas, tá? O resto não é feito, né? O que significa que você já começa com uma desvalorização desde o começo e que você não sabia. Então, o trabalho justamente de valorização da empresa, que é o tema da nossa reunião, é o fato justamente de identificar, fazer um inventário das riquezas, um inventário das fraquezas e ter todo um plano de ação para poder corrigi-los antes de se poder ir ao mercado, né? Algumas vezes também, naturalmente, o assunto de fusões e aquisições é um assunto confidencial, tá? Então, naturalmente, quando você entra dentro da operação, você entra como consultor. Ninguém sabe exatamente qual que é o processo, mas você entra no processo para poder auxiliar as empresas para que as riquezas da empresa, do controle da qualidade, da ferramentaria, da segurança, todas essas riquezas possam ser identificadas e possam ter uma visualização comercial para os clientes, tá? Visualização comercial por quê? Se você tem um departamento de qualidade que te custa uma fortuna, né? Ele te custa uma fortuna porque os seus clientes estão solicitando isso. Então, sabe, dá luz para eles. Isso é um valor da empresa, né? Se você tem certificações ISO 9001, para você chegar na certificação, você teve que trabalhar, treinar as pessoas, e esse treinamento, os custos desse treinamento são diluídos na contabilidade. Então, você paga a sua massa funcionário, mas os caras estão em reunião toda hora tem reunião, treinamento, auditoria, reunião. Isso aqui precisa ser visualizado para poder você sustentar os preços dos produtos ou dos serviços que você vende. Porque a batalha de preço sempre tem, quando você está nos clientes, né? E você precisa sustentar. Se você não tem argumentos
do porquê teus preços você sustenta preços elevados, o teu cliente vai te demolir, né? Então, por isso que o fato de você estar bem documentado numa empresa, o fato de você ter evidência, o fato de você ter uma compreensão jurídico interna é importante para você manter o valor da empresa. Bom, eu falei um pouco, não sei se talvez as pessoas agora queiram levantar a mão ou tem alguma mensagem aqui. Eu fico à disposição para esse primeiro lote de perguntas, se alguém quiser, apesar de que o Gregório falou que as perguntas estavam no final. Bom, a gente pode fazer no formato que melhor lhe aprover. Eu tenho uma pergunta aqui, e algo que eu sempre me perguntei, né? Como é que vocês fazem para avaliar o que é intangível? Por exemplo, sei lá, você quer comprar Coca-Cola, né? Só a marca Coca-Cola já tem um valor, né? Como é que se faz para aferir esse valor? É um valor em bolsa, no mercado? Como é que se estima aquilo que não é contável, vamos dizer assim? Tá bom. Aí você pegou num calcanhar aí. Bom, valorização porque eu não sei então, na verdade, você vai nas diferentes tipos de metodologia de valorização de empresa que tem, tá? Então, a valorização da marca, eu vou colocar em último lugar, mas vou responder a sua pergunta, tá? Primeiro, o valor contábil, tá? Com os seus ativos depreciados, é o valor que você tem na tua contabilidade, no teu balanço. Bom, ok? O valor que o mercado aceita pagar para a sua empresa, o valor, novamente, não é a valorização, tá? A valorização é o que você estima pela sua empresa, tá? Mas, novamente, a tua empresa, ela vai pagar o que o mercado aceita pagar, tá? A diferença entre o teu valor contábil e esse valor que o mercado aceita pagar é o teu goodwill, é o teu intangível, tá? É o teu intangível. Nesse intangível, a gente também chama de ganho de capital, né? Que fiscalmente também tem um tratamento. Então, esse é, primeiro, na parte simples aqui, essa é um pouco... Naturalmente, você pode fazer uma reavaliação de ativo, né? Sem entrar em detalhes da contabilidade, a reavaliação de ativo com laudos específicos, esses laudos necessitando ser validados por profissionais para que a Receita Federal os aceite como sendo verdadeiros, tá? E aí você diminui o teu ganho de capital e você diminui os impostos de renda que você vai ter em cima do que é o teu ganho de capital. Entendi. Valorização de negócio. Como é que a gente faz a valorização de negócio, tá? O valor de negócio, na verdade, ele segue uma regra simples. O que o teu fluxo de caixa livre para os acionistas, né? Ele vai trazer a valor trazer para o futuro descontado a valor presente, tá? Então, hoje, 2001, tá? Eu fiz minha operação avançou, né? Eu cheguei no lucro líquido da empresa, tá? Aí depois do lucro líquido da empresa, existe digamos, uns ajustes assim contábeis para poder verificar a verdade, a realidade econômico-financeira da sua empresa, adiciona novamente a parte de depreciação, depois você vai subtrair os teus dívidas que você vai reembolsar, tá? Desculpa, eu estou com engenheiros, mas eu estou dizendo aqui. Bom, em suma, a empresa, a tesouraria da empresa, ela precisa estar em ordem, tá? Ou seja, dividendos, numa gestão prudencial, o dono da empresa não pode adiantar dividendos. Ele tem que adiantar, significa que ele pede empréstimo para a empresa para pagar dividendos, né? Dividendos, normalmente, você pega com base nos resultados passados, não na expectativa de resultados futuros, tá? Então, mencionando que você está puxando os dividendos sobre os resultados passados, tá? E que você já provisionou tudo que você está precisando para o ano seguinte, esse é o dinheiro livre da empresa,
É o dinheiro que a empresa não precisaria para suas obrigações mínimas de funcionamento, tá? Então, em 2001, a minha empresa faturou 280 mil e o valor líquido em 2021 para é de 2 milhões. O sócio é livre de pegar ou não pegar, mas é 2 milhões. Em 2022 vai ser 3 milhões, em 2004 vai ser 20 milhões, vai ser X milhões, e aí eu vou descontando com uma taxa de juros para trazer para baixo, para trazer ao valor presente, tá? Basicamente, aí depois de um certo tempo, existe uma fórmula matemática que chama perpetuidade, já trago o valor presente, e aí eu vou chegar no valor econômico da minha empresa, tá? Aqui eu estou fazendo a avaliação com base no meu lucros e perdas, ok? Lucros e perdas. Eu não respondi ainda a pergunta do Grégoire, que era a pergunta do Grégoire merece uma resposta de 3 horas. Mas você tenta ser... No caso de você valorização de marca, tá? Você vai verificar qual é o impacto, a metodologia completamente... Você não usa o fiscal, você reconstrói digamos, o seu market share, né? E você vai verificar qual que é o impacto fiscal e a força da minha marca, tá? Essa força da minha marca, eu vou reconstruir lucros e perdas com base na força da marca, não mais nas minhas vendas, tá? E com isso eu vou verificar qual que são as forças dinâmicas que me permitem investir nessa marca, fazer com que essa marca seja cada vez mais forte e valorizar essa marca e fazer com que essa valorização da marca tenha um impacto na valorização das minhas ações. Eu fiz assim muito rapidamente, Grégoire, muito rapidamente. É extremamente complexo. É complicadíssimo, né? Eu não faço isso. Eu não sou especialista. Existem umas empresas tipo Interbrand, que são especialistas. Eu não faço isso. É temerário alguém fazer isso, tá? E aí você tem empresas mundiais, porque na verdade a valorização de marca somente o mercado aceita a valorização de marca somente de raras empresas de avaliações que existem no mundo. No Brasil existe a marca Interbrand. Outras empresas na verdade não vão se meter em fazer avaliações de marcas. Obrigado, Ivo. Vitor. E você comentou sobre algumas informalidades, né, existentes aqui no país, e eu queria saber se essa informalidade ela é ligada ao fato de que o Brasil é um país muito burocrático. Você enxerga isso como uma relação, por ser um país burocrático, o pessoal insiste às vezes nessas informalidades ou não necessariamente? É uma boa pergunta. Na verdade, uma empresa que paga que está em conformidade, informalidade, imagine informalidade de fiscal, informalidade de regulatórios, etc. Tá? Então, primeiro, informalidades. Qual é a utilidade de uma informalidade para o empresário? É diminuir seus custos, tá? Isso estou falando do regulatório, né? Ou então utilizar um dinheiro público que não é dele. Tá? Isso, por exemplo, você emitiu nota, né? Nessa nota você está embutido o FGTS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ISS e companhia, etc. E, teoricamente, no dia 10 de cada mês você tem que pagar teu ISS, no dia 20 você tem que pagar os impostos federais, e simplesmente você não faz. É informalidade, né? Porque você não é formal, né? Não é o fato aqui que você simplesmente deixou de, na verdade, você deixou de pagar suas obrigações fiscais. A diferença que existe no Brasil com relação à Europa, por exemplo, eu não vou nem falar da Argentina, que aí é outro mundo, tá? Na Europa, não pagar as suas obrigações fiscais é abuso abuso de uso de dinheiro público, passivo de cadeia imediata. Lembra de um tal de Sérgio Moro? Não esqueceu, né? Estados Unidos, cadeia imediata.
tem nada de segunda instância, primeira instância, não, porque tem julgado em segunda instância, cadeia imediata. Todo mundo esqueceu do Sérgio Moro, né? Mas todo mundo até esqueceu o que ele queria fazer, né? Porque, afinal de contas, é uma corrupção, corrupção no sentido de você não aderiu às regras republicanas, tá? Então, a primeira coisa o empresário faz isso porque não tem, algumas vezes, porque ele não conseguiu se estruturar suficientemente, e algumas vezes vai dizer porque não tem opção. Outra coisa, esse é o meu raciocínio. Na Europa, ou seja, o uso do dinheiro público é crime. No Brasil, não é crime. É contravenção. Simplificando, tá? O fisco vai pedir para você pagar mais para você guardar o dinheiro que você não pagou, né? É o caso do Refis. Refis, é o caso típico, né? Então, aqui não há penalidades, não há penalidades criminais e civis, se você não pagar os seus impostos. É uma maravilha, né? Então, isso deixa opções estratégicas para o empresário múltiplas, né, que as empresas formais não têm. E aí com isso, você traz uma concorrência desleal, né? Ela é discutida, porque é desleal no sentido de que aquele que não paga, ele pode dizer que aquela empresa multinacional é desleal porque ela recebe um dinheiro barato. Mas não é questão de desleal, é questão de forças econômicas diferentes. Então, o assunto a pergunta que você falou, se a burocracia podia ser, digamos, uma das razões da informalidade, eu digo absolutamente não. Absolutamente. Isso é uma decisão do sócio. Tanto é que o sócio não foi perguntar para o fisco se ele podia justamente fazer uma informalidade, tá? Uma empresa que é informal, ela se desvaloriza a uma velocidade acelerada, tá? Mas eu entendo que o Brasil, sendo um país de crise a cada 5 anos, não é simples você manter um fluxo de caixa e manter uma estratégia comercial perene. Ou seja, fazer negócio no Brasil não é para amadores, não. Não é para amadores. Eu consegui responder sua pergunta, Vitor? Sim, perfeito. Obrigado. Okay. Próximo. Ninguém? Vamos abrir as perguntas, minha gente. Quem tiver perguntas, por favor, inscreva-se. Levante a mãozinha aí, pergunte. Essa mãozinha que fica aqui na parte de baixo. Bom. Enquanto as pessoas tomam coragem para perguntar alguma coisa. Enquanto eu não levanto, eu vou avançar um pouquinho. Tá? Vai lá. Então, quando vocês vão entrar nas empresas, as empresas possivelmente elas vão, não sei quais são os objetivos, vocês vão aprender muita coisa, tá? André, vocês vão aprender muitas coisas, né? E naturalmente se aprende muita coisa com o tempo, né? Então, aprende, estudo, se informam e principalmente sejam mais interessados do que interessantes, tá? Então, estudo, quando vocês estão numa empresa industrial, serviço, aprendam, como se vocês quisessem ser, de repente, o proprietário da empresa. Aprenda e domine a matéria. Vocês têm uma empresa, vocês querem conhecer, sejam curiosos, vão na internet, se tiver feiras econômicas em São Paulo, pegam o ônibus, vão ver a feira, as feiras estão retomando progressivamente, então, aprendam bastante. André. Boa noite, boa noite. O senhor acha que... O senhor acha, não, o senhor Tá pensa... fraquinho, André, se puder, um pouco mais forte. Peraí. Opa, tá mudo. Melhorou agora? Pode falar mais forte. Então, o senhor pensa que a imagem que o Brasil tá passando para outros países em relação à vacinação chega a piorar o cenário para as microempresas, empresas até de porte médio? Chega a piorar a situação assim nesse cenário?
Eu acho que a vacinação... bom, primeiro, os países têm embaixadores, cônsuls e empresários das suas nações que reportam o dia a dia de como funciona aqui no Brasil, né? Então, os países do diferente mundo, que não, na verdade, sem se basear no que os jornais mencionam, né, eles vão retratar como é que se passa no Brasil. Para quem quiser saber da verdade, sabe que a vacinação depende dos estados e depende dos municípios, e o Brasil hoje tem vacinado, eu vou responder a sua pergunta, André, tá? Tem vacinado mais do que a própria França, do que a França ou da própria Alemanha, tá? Isso num prazo mais curto do que eles fizeram, tá? O Brasil é um país em competição com os outros, tá? O Brasil é uma grande nação, né? Uma nação das mais estruturadas aqui na América Latina. Talvez o único país que esteja um pouco tão estruturado seja o Chile, a Colômbia de maneira mais localizada, a Argentina um pouco atrasado, mas também é um país assim rico, o resto é muito... Então, o Brasil continua atraindo os investimentos, tá? Mas o assunto da vacina está atrelado à imagem do representante número 1 da nação, né? O representante número 1 da nação, ele tem poder, né? Ele tem poder, e dentro do poder que ele tem, que nós todos devemos ter, é o poder de ser exemplar, né? E de ser respeituoso, né? Isso não são elementos que eu digo, né? São elementos de ética que faz parte da compreensão de um mundo organizado, né? Ou seja, o fato de você ser respeituoso, o fato de você ser comedido, de você, enfim, não falar pelos cotovelos, isso ajuda na valorização do Brasil. Se imagina que uma empresa que para a qual vocês vão prestar serviço, o presidente falasse com o primeiro representante da nação assim a toda hora, qual que seria a atratividade da empresa? Ou seja, se de repente eu sou presidente proprietário da empresa, eu falo, não, gente, não se vacine, meus funcionários não precisam se vacinar, né? Então, o ponto, respondendo rapidamente, André, eu acho que a vacina em si não é problema, né? Digamos, a desordem que dá, a imagem de desordem que dá, é pior do que o problema da vacina. Entendi, obrigado. Gente, tem gente que vai ter aula daqui a 8 minutos. Eu tenho uma última pergunta, então, já que o povo está com vergonha. Isso é vergonha, viu, Iver? Não, depois eu pergunto para a Júlia, João, Samuel, Maria Eduarda. Tem mais 31 aqui. Eu gostaria de te fazer um pedido, então. Que conselho você daria a essa turma que está tocando uma empresa? Qual é o conselho de ouro? Porque você é um ótimo conselheiro, já me deu vários conselhos excelentes. O que você recomenda para essa moçada que está começando aí, está segurando o touro pelo chifre, está vendo o tamanho do bicho? A moçada, você está falando quem está no grupo ou quem é os empresários? Aqui a maioria da empresa júnior, né? E eles cada um está no seu departamento, no seu setor, e estão todos se ajudando aí. Qual é o conselho que você daria? Primeiro, se interessam pelo seu cliente, tentam procurar inovações, tá? Avançam, obviamente, algo que está avançando muito é na transformação digital, tá? Ou seja, todas as tomadas de decisões, todas as inovações de software, etc., tem que passar por aqui, tá? Então, ou seja, se você tem um computador principal, vou fazer uma inovação, a pergunta é saber, puxa, se eu tiver a inovação, eu vou ver os resultados aqui diretamente no meu celular? Então, repensam, todos os documentos são digitalizados,
eu estou aqui justamente aqui num painel, numa empresa, onde eu vejo que várias áreas da empresa tinha muita documentação e toda a documentação não estava conectada, ou seja, tudo digitalizado, paperless, ou seja, assinatura digital, ou seja, DocuSign, ou seja, todos os documentos têm que ser digitalizados. Isso vai economizar, o empresário gosta dessa palavra, economizar milhares de microdespesas, despesa de comprar papel sulfite, despesa de comprar toner, despesa de comprar uma máquina de impressora, despesa de manutenção de máquina, despesa de eletricidade da máquina, milhares de despesas de armários que estão estocados com um montão de papéis que ninguém olha. Você vai conseguir, ao lado desses armários, você vai colocar mesas de reunião para as pessoas conversarem sobre os projetos da empresa. Você vai parar de que a pessoa vai lá carregar aquele papel que ele precisa fazer assinar. Você vai parar de criar um sistema de constrangimento para pedir justamente para que o sócio da empresa assine, mas o cara não foi porque ele teve que fazer uma visita comercial e aí a decisão não se passa. Então, transformação digital, tudo, não tem que ter mais papel, não tem que ter mais armário, não tem que ter mais. Tudo tem que estar no seu servidor ou no cloud e, naturalmente, de acesso livre aqui no celular. Isso é inovação, eu diria assim, fábrica indústria 3.0, não é 4.0, mas se você for fazer uma inovação industrial e passar para o 4.0, não passou para o 3.0, você vai tropeçar. Então, é realmente uma mensagem hiper rápida para todos aqui, para que, obviamente, a transformação digital impregne todo e entre pela veia de todos os empresários, de todos vocês que são bem jovens. Caio. Oi, boa noite. Boa noite. Assim, seguindo o final da resposta do que você deu para o André, eu queria saber o que, tipo, mais, eu acho que um conselho também, não sei se algum dia eu vou me tornar chefe de alguma empresa, mas, tipo, o que você espera de um chefe, de um presidente de uma empresa, assim, o que, tipo, se tem que ser totalmente duro, se tem que ser mais maleável, o que você espera? Perfeito. Uma boa pergunta, tá? A minha resposta talvez vai ser curiosa, tá? Nós estamos aqui entre a vida e a morte para fazer o bem. Nós estamos aqui para fazer o bem, tá? E a gente tem que sair com uma imagem de professor. A gente tem que sair com uma imagem de quem ensina e quem não tem medo da competição. A única coisa que a gente tem que temer é o Senhor, tá? Então, a minha resposta é bizarra, tá? Mas então, fazendo bem, tá? Você, como líder, primeiro você verificar se você tem as características do líder. Se você não sabe se tem, como verificar se você tem as características de um líder? Um líder, ele não tem que ser temido, ele tem que ser apreciado, né? E todos vão se reagrupar em volta dele, né? Então, o chefe, na verdade, tem que ser um líder, né? E ele não tem que se amarrar no lugar, no cargo que ele está, ele tem que se amarrar no projeto de vida que ele quer ter, tá? Então, ele tem que dar toda a atenção, o respeito e o carinho para as pessoas que dependem dele. Se preocupar com a família, se preocupar com os filhos dele, porque se traz para o trabalho algumas vezes problemáticas, tá? Não é que precisa embarcar em tudo, porque obviamente a empresa não é para isso, né? Mas procurem, e aí eu acho vale talvez uma próxima webinar, se vocês quiserem, é sobre a implantação de código de ética e de conduta nas empresas, tá? É um capítulo à parte, mas faz parte também da governança corporativa, e as primeiras folhas, a primeira palavra que se tem dentro dos códigos de éticas, pode procurar na internet, está cheio, gratuito, não tem propriedade intelectual, né? Implantem código de éticas, leiam o código de éticas, com o Vitor, com o Grégoire, estude um código de ética, veja como funciona, porque lá está tudo. E a primeira coisa que se fala, todos deverão ter respeito um com o outro. Espero ter respondido, Caio.
Respondeu sim, muito obrigado. Ives, só mais uma, por favor. Opa, Júlia. Posso... A Júlia Potência queria falar alguma coisa. Ela tá falando que ela gostou muito do conteúdo. Não, ela pode falar. Pode. Ok. Maria Eduarda, tudo que eu vejo aqui, eu vejo um montão de gente. Onde é que a gente vê tudo? Oi, Ives, me mandaram uma pergunta aqui, posso te fazer? Por favor. Me perguntaram, assim, no modo geral, se um portfólio de uma empresa de produtos e serviços que serão oferecidos, é melhor a gente ter um portfólio abrangente para tentar atender a maior gama de público possível, ou é melhor a gente ter algo bem focado? Quem vai lançar uma gama de produto, tá? Primeiro deve estar firme no taco, né? E tem que saber fazer conta, né? Então, um dos trabalhos, para os bons, vou dizer, para vocês serem bons profissionais completos, tá? Vocês vão na vida futura aprender muito de jurídico e muito de contábil, tá? Fazer conta, planilha Excel. Não é somente para quem faz matemática na USP. Então, fazer simulações tem que fazer, vai ser a parte da vida toda da Química Júnior. Fazer simulações, não tem jeito, simulações, são cenários de trabalho. Porque quando você vai vender produtos, o produto, ele, na verdade, ele vai somando o que você espera das suas vendas. Nas suas vendas, você vai ter os custos de fabricação, os custos de venda, os custos administrativos, os seus impostos, as depreciações, etc. O lucro de perda, ele é um pedacinho do seu balanço, ok? E quando você tem muitos produtos ou produtos em quantidade ou muitos produtos, você vai ter muitas referências. Os seus custos vão começar, os custos de controle vão começar, digamos, a explodir. E aí você vai ter uma chamada que se chama necessidade de capital de giro. Você precisa de necessidade de dinheiro, ou de dinheiro para fabricá-lo e também dinheiro para financiar suas vendas, porque o teu cliente não vai comprar à vista. Ele vai dizer, não, tá bom, te paga daqui 60 dias. Quem vai financiar o dinheiro entre a compra da matéria-prima e a venda aqui? Quem vai financiar? Então, Vitor, aqui, novamente, a tomada de decisão com relação a resposta com relação a isso aqui primeiro, faça o seu planejamento e veremos o que a simulação vai dizer. Não existe resposta pronta para a pergunta que você fez. Tem que fazer uma simulação matemática e financeira. Entendido. Perfeito, muito obrigado. Bom, passamos às 7, infelizmente, vamos ter que encerrar pela aula de outros, né? Eu teria ficado mais uma hora. Mas que bom, a gente também, com certeza. Bom, eu acho que o pessoal gostou muito da sua apresentação e assim que você tiver uma brecha na tua agenda, eu sei que é complicado, a gente vai querer ouvir sim sobre ética e código de conduta nas empresas. É fundamental isso, né? Inclusive aquilo que você falou sobre ser um líder, como o chefe deve se portar é muito importante. Eu acho que a pergunta que o Caio fez veio a calhar, né? Eu acho que é uma pergunta importante, interessante, e sua resposta achei que foi mais interessante ainda. Eu penso de maneira muito similar nesse sentido, apesar de serem realidades diferentes, realidades profissionais diferentes. Mas essa questão de estarmos entre a vida e a morte é sempre importante a gente lembrar disso, né? A gente tem que seguir uma trajetória crescente sempre. Bom, eu agradeço a presença de todos, né? Com certeza o pessoal da Química Júnior pode acessar o seu LinkedIn e, obviamente, o que a empresa Júnior e nós aqui da USP pudermos fazer também, estamos à sua disposição. Uhum. Ficamos muito satisfeitos, muito honrados aí, pessoal, todos eles estão
agradecendo, cumprimentando, né? Foi muito boa a palestra mesmo, e eu acho que na sequência vamos enviar um certificado de participação, é praxe nossa, eu sei que não é comum nas empresas, mas aqui é praxe nossa, a gente te envia um certificado de participação. Tá certo? Muito obrigado. Eu fico à disposição na organização de vocês para fazer uma apresentação livre, obviamente, de um código de ética. Eu implanto o código de ética, eu sou realmente um pastor de código de ética, né? Porque realmente são documentos muito bem estruturados, será um grande prazer. E, primeiro, eu queria parabenizar o Vitor, o Grégoire, e, principalmente, parabenizar a todos os ouvintes que estão aqui, que dedicaram o seu tempo, que possivelmente podiam ter ido tomar um chopp aí lá em Ribeirão Preto, e não, vieram aqui, escutaram, e realmente espero poder ter trazido um pouco mais de luzes, obviamente, para todos, e fico sempre à disposição no meu LinkedIn, no meu e-mail e, naturalmente, via Vitor e via Grégoire. Perfeito, okay. Muito obrigado, agradeço a todo mundo em nome da empresa Júnior, eu agradeço imensamente a participação ao professor Greg, por ter conseguido vir aqui para bater esse papo com a gente. Obrigado a todo mundo que esteve aqui, uma boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.